De voltar ao Brasil para ser campeão, para voltar ao Brasil para disputar contra a Série B. Faz sentido? Rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Dia de Jogo para tentar responder uma pergunta. O Fluminense vai brigar para não cair? Antes disso, aquele ritual de sempre de deixar o seu like, compartilhar com aquele seu amigo que gosta de futebol e se inscrever no canal. Rapaziada, vamos lá. Faz algum sentido essa preocupação do tricolor que vem aumentando a cada rodada que passa? Eu vou dizer para vocês, já adianto que sim. Mas, Victor, por favor, me adianta logo. Você acha que o Fluminense vai cair? Cara, eu acho que não. Eu acho que não, mas vou explicar os motivos. O negócio é o seguinte, o Fluminense voltou da Copa do Mundo de Clubes. Na verdade, vamos lá. Vamos antes. O Fluminense fez 20 pontos antes da Copa do Mundo de Clubes e estava no G6 do Campeonato Brasileiro, sonhando com vaga Libertadores. Essa era a preocupação. Foi ao Mundial. Chegou até uma semifinal. E o que aconteceu? Perdeu 70% do seu ataque. Ué, saiu todo mundo? Não, saiu um cara. Só que esse um cara é o cara do time. A saída do Arias impacta em 70%, 80% da criatividade do Fluminense. E eu não estou exagerando. Eu achava que seria até menos o impacto. Achava que seria menor o impacto. Mas ele é muito grande. E ele é muito relevante. E esse é o grande problema do Fluminense. Procurar um substituto para John Arias. O nome, aparentemente mais circulado até o momento, foi o do Vitinho, ex-Flamengo. Não entrega o que o Arias entrega. Acho um bom jogador. Mas o Arias é o cara que está em todo lugar do campo. O Vitinho dificilmente está, porque ele é aquele cara, não vamos dizer preguiçoso, mas que ele se omite um pouco mais do jogo. E é difícil encontrar uma reposição. Mas vamos focar nos pontos. Vamos focar no Campeonato Brasileiro, mesmo sem John Arias. O que vai acontecer com o Fluminense? O que é a minha projeção? Seguinte, depois dessas 4 derrotas, a gente tem que analisar cada uma delas e juntar no mesmo pacote. Derrota para o Cruzeiro, vice-líder do campeonato. Derrota para o Flamengo no Clássico, líder do campeonato. A derrota para o Palmeiras, terceiro colocado do campeonato. Derrota para o São Paulo é o 8º nesse momento, e vem numa ascensão com o Crespo, e é um jogo difícil fora de casa. Olhando as 4 derrotas separadas, não tem nenhum problema grave aqui. Mas quando a gente junta todas, aí que está o problema. Contra o Cruzeiro, o Fluminense até fez uma boa partida ofensivamente, mas pecou em finalizações. Contra o Palmeiras, erros individuais custaram a vitória. Contra o Flamengo, o time jogou para empatar e acabou perdendo. E contra o São Paulo, para mim, o jogo mais preocupante. O Fluminense pouco conseguiu criar. Quase não criou nada. E esse é o principal problema, criatividade. Porque defensivamente eu não acho o time do Fluminense ruim, não. Pelo contrário, eu acho um time muito bom. Mas quando você não tem ninguém para criar, você fica muito vulnerável até na parte defensiva. Mas vamos lá. Vamos à tabela do campeonato. O Fluminense hoje é o 12º com 20 pontos em 15 rodadas. O primeiro na zona é o Santos, com 15 pontos em 16. O Santos já tem 16 jogos. Mas você olha a tabela e você percebe que o Vasco tem 15 pontos. O Vasco, que todo mundo trata como piada, meme, e até certo ponto é verdade. O Vasco só tem 5 pontos a menos que o Fluminense no mesmo número de jogos. Então, assim, o que aconteceu? Claro, 4 derrotas seguidas. Isso é óbvio, né, Victor? Mas, enfim, eu quero apresentar para vocês o ponto que eu acho crucial que vai fazer o Fluminense, sim, sem reforços, na situação do elenco atual, brigar para não cair. Eu acho que vai cair? Não acho que vai cair. Motivo? Tem muito time ruim, meu amigo. Vamos lá, vem comigo. O Sport já está rebaixado. O Juventude, para mim, segue o mesmo caminho. Falta 2 vagas para decidir entre o Fortaleza, Santos, Vasco, Vitória, Grêmio, Fluminense e algum outro time que queira entrar aqui nesse balaio. Mas eu acho que os rebaixados estão aí na tela, tá? 2 já foram. O Fortaleza tá até melhorando, né? Tá melhorando não, né? Teve um jogo com o Paiva aí, melhorou, ganhou. O Santos é horrível. O Grêmio apresenta para mim o pior futebol do G12. O Vasco tem um time, para mim, bem limitado e, para mim, inferior ao time do Fluminense e um técnico inferior ao técnico do Fluminense. Então, e o Vitória pontua bastante, mas também não é um time confiável, não, é um time fraco. Então, a resposta para mim é, o que vai decidir se o Fluminense vai entrar nessa briga de vez ou não, são os próximos jogos. E os próximos 4 jogos, para mim, vão ser um definidor de análise. Se eu vou realmente decidir que... Hoje é um palpite, tá? Hoje meu palpite é que o Fluminense vai brigar para não cair, mas não vai cair. Depois desses 4 jogos, pode ser que esse meu palpite já vire realidade e o Fluminense vai brigar para não cair. Hoje é só um palpite, consegue entender? Mas por que eu digo isso? Porque, cara, os próximos 4 jogos, o Fluminense pega o Grêmio em casa. O Grêmio tem o pior futebol do G12 atualmente, tá? Os últimos jogos do Grêmio, vocês querem saber? Derrota para o Cruzeiro, derrota para o Alianza Lima, empate com o Vasco, empate com a Alianza Lima dentro de casa e derrota para o Palmeiras. Um time que não tem jogado absolutamente nada. É um nada dentro de campo, é um vazio de ideias. Para mim, o Grêmio joga hoje o pior futebol dos times grandes do país.
Então é um jogo com obrigação de vitória. Se o Fluminense não vencer esse jogo, e de preferência jogando bem, eu acho que o Fluminense se coloca de vez na briga para não cair. Os outros jogos também são muito importantes, tá? Bahia fora de casa. É um jogo que, na teoria, hoje, o Fluminense está em total desvantagem. A ver como o time se comporta. Outro jogo que, para mim, esse marca aí, crucial. Esse do Grêmio e mais um. Fortaleza em casa. Fortaleza de Renato Paiva, que melhorou, venceu um jogo aí. É importante vencer os adversários que estão ali perto de você na tabela, para já tirar um pouco essa vantagem, né, deles, de confronto direto, podemos dizer assim. Precisa vencer. Depois, Bragantino fora de casa, um jogo que também quero saber como o Fluminense vai se portar agora contra os adversários de G6. Por que eu escolhi esses 4 jogos? São os próximos 4 jogos do Fluminense. O Grêmio, para mim, que joga o pior futebol do G12, o Fortaleza, que está na briga para não cair, junto com o Grêmio, e 2 times de G6, Bahia e Bragantino. Para a gente ver em que nível o Fluminense está contra G6, em que nível, principalmente, em que nível o Fluminense está contra Z4 ou times que estão por ali. Depois do Bragantino veio o Santos fora, outro jogo também importante para ficar de olho. Esses 4, 5 jogos, para mim, vão decidir se o Fluminense vai brigar para não cair ou se vai ser um time estável de meio de tabela. Mas, pô, Vitor, o Fluminense só tem 20 pontos, cara, em 15 jogos. Pô, é bastante ponto, né? Sabe quem também tinha bastante ponto? Na verdade, tinha 5 a mais? O Atlético Paranaense ano passado. Na 15ª rodada do ano passado, o Atlético Paranaense estava no G6 com 25 pontos e o primeiro da zona tinha 12, que era o Corinthians. Ou seja, 13 pontos de vantagem em relação ao primeiro time na zona de rebaixamento. Já o Fluminense tem 20 e o Santos, primeiro na zona, tem 15. Ou seja, são apenas 5 pontos de vantagem em relação à zona. Claro, o Fluminense com um jogo a menos, tá? Mas podemos pegar em relação ao Fortaleza, são só 6 pontos, por exemplo. Então a distância diminuiu muito. A distância do Corinthians para o CAP, para o Furacão, ano passado, era de 13 pontos. Agora são de 5 para o Santos. E se você quiser pegar adversários com o mesmo número de jogos, são 6 para o Fortaleza. Então não é impossível. E o Fluminense já decaiu bastante no campeonato. Repito, meu palpite, acho que não cai. Mas acho que sim. Vai entrar nessa briga e ficar de olho nesses jogos. Cara, o próximo jogo é de uma tremenda importância, porque é o Grêmio. Pode gerar até a demissão do Mano Menezes esse jogo aqui, tá? Ah, Vitor, mas ano passado o Fluminense estava numa situação muito pior e conseguiu crescer. De fato, foi uma arrancada histórica. O Fluminense fez um primeiro turno horrível, foi lanterna durante muito tempo, com 6 pontos, depois 9. Conseguiu melhorar, crescer na competição e buscar a permanência até na Bacia das Almas, né? Até o último jogo o Fluminense foi, até a vitória contra o Palmeiras. E aí, de fato, teve isso. Só que aí é um cenário diferente, né? Você ainda tinha um Arias. 2, você foi um time em ascensão no campeonato. No momento, o Fluminense é um time em decadência, não em ascensão. Isso muda muito, porque o Fluminense vai entrar no segundo turno, dependendo do que acontecer nessas próximas rodadas, muito perto da zona. Isso é um problema. E, enfim. E é um time sem áreas, né? É um time sem criatividade e é um elenco tão ruim quanto o do ano passado. Que brigou até as últimas rodadas para não cair, que precisou do Serna ser Salvador. Enfim. Existe sim um perigo. Entendo a preocupação do torcedor tricolor. Acho super válida. Mas calma, respira e foca no jogo contra o Grêmio. Porque se não vencer esse Grêmio horrível e não vencer jogando bem de preferência, aí realmente... Aí é alerta vermelho. No momento, apenas um alerta amarelo. Impossível um time sair de semifinal da Copa do Mundo de Clubes para ser o pior time, para ser um dos 4 piores times do Brasil. Tá? Não é assim que a coisa funciona. Mas, claro que o Fluminense não é um dos melhores 4 times do mundo, né? Isso aí é óbvio para todo mundo. Mas estava lá, né? Chegou até esse título, esse rótulo de 4º melhor time do mundo. Mas sim, é um momento de alerta amarelo. Alerta vermelho é caso não vença o Grêmio. Mas aí, você concorda com a minha análise? Discorda? Comenta aí e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, fechou? Tamo junto, rapaziada, e até a próxima.